Jeremias, capítulo 2, versículo 13, será o texto que nós usaremos nesta noite como base. E o tema da mensagem é tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de voltar ao primeiro amor. Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Logo depois da leitura, eu vou pedir para o seminarista Donizete estar orando. Bom? Jeremias, capítulo 2, versículo 13, diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Em outra versão, 2 erros. Em outra, 2 pecados. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retém água. Seminarista Donizete vai estar orando nesse momento. Santíssimo Deus e glorioso Pai, obrigado, papai, porque nós podemos ouvir da tua palavra, podemos ler da tua palavra com liberdade. O Senhor, ó Deus, possa, Deus, estar abrindo, Senhor, os nossos corações, ó Deus, para receber a mesma, Pai, para entendermos e também praticarmos, Pai. Que o Senhor, Deus, possa usar a vida do teu servo, nosso pastor Edson, para transmitir aquilo que vem do Senhor, Pai. Nós oramos, pedimos, ó Deus, por aqueles que não podem estar aqui, ó Pai, que eles também possam, ó Deus, ser, ó Deus, ali tocados, Senhor, pela tua palavra, Senhor, seja da forma que for, Pai. Obrigado por tudo, é que nós oramos, agradecemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. É tempo de voltar ao primeiro amor. Vamos conhecer um pouquinho do contexto da vida de Jeremias. Jeremias, então, ele profetizou em Judá dentre 627 a 585 antes de Cristo. Qual era a verdadeira situação de Judá neste momento? Primeiro, Jeremias era conhecido como profeta chorão. Ele era alguém muito solitário. E ele recebeu a incumbência da parte de Deus, do nosso Senhor, que ele não se casasse. Talvez, meus irmãos, dá-se a entender que ele era tão chorão ou tão solitário assim, porque não se casou. Talvez a sua vida toda ele era tão chorão por não em nenhum momento ter sido então casado. Isso foi uma incumbência, uma responsabilidade que Deus disse para ele no seu chamado: Jeremias, você não irá se casar. Jeremias, ele singrou, meus irmãos, em várias políticas do povo de Judá. O que nós dizemos hoje de direita, ele em algum momento, dentro da perspectiva política de Judá, ele serviu à direita. O rei Josias era um rei muito amado pelo povo de Judá e muito amado por ele também. E ele singrou na direita, ou no reinado, na política do povo de Judá. Mas também ele singrou, meus irmãos, como esquerdista, podemos dizer assim, no reinado tanto de Nabucodonosor, como também no reinado do rei Zedequias, que era um rei
que fez algo mal perante os olhos do Senhor. Então nós vemos aí que ele foi tanto um esquerdopata como também de direita, né? Ele, desde aquela época, já via essas coisas, né? Então ele tanto amou o rei Josias, que era um homem de Deus, como também odiou as atitudes de Zedequias e Nabucodonosor. Sua bandeira, sua causa, sua luta, qual que era? O seu desejo, meus irmãos, era que o povo de Judá voltasse ao primeiro. Que eles voltassem novamente a obedecer a Deus. Mesmo eles sabendo que ele pregaria, que ele profetizaria a respeito do exílio na Babilônia. Mas mesmo assim ele pedia para o povo: olha, volte ao primeiro amor. A sua oração, a oração de Jeremias, era que o povo, era que Deus pudesse mudar o seu coração. Nós vamos falar a respeito disso. Que o povo se arrependesse. E de fato Deus então não pudesse deixar que o seu povo fosse para o exílio na Babilônia. É tempo de voltar ao primeiro amor. Qual a primeira atitude então que o povo deveria ter em relação a Deus? Primeiro, eles deveriam ter uma palavra chamada no grego metanoia. O que significa essa palavra metanoia? Arrependimento. E essa palavra no grego, ela conota mudança de pensamento. Todos nós que um dia aceitamos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, nós provamos dessa metanoia, nós provamos desse arrependimento. E era justamente isso que o profeta Jeremias pregou durante aí os seus 38 anos, mais 4 anos, lá na Babilônia, a respeito da metanoia, do arrependimento, que o povo voltasse ao seu primeiro amor. O que eles fizeram? Eles abandonaram Deus. Eles esqueceram de Deus e das grandezas que Deus tinha feito desde outrora, desde o Egito. O povo de Deus tinha esquecido disso. Eu não sei se você parece um pouco comigo às vezes, mas quando as coisas estão tudo bem, pouco nós nos aproximamos de Deus, pouco nós queremos orar, jejuar então, nem imaginar, porque as coisas estão de vento em vento. E era justamente isso que estava acontecendo com o povo de Judá anteriormente. As coisas estavam boas demais, a ponto que eles esqueceram de Deus, e Deus precisava reavivar novamente esse povo. Meus irmãos, o tempo que nós estamos vivendo, a palavra de Deus diz, eu estava fazendo uma reflexão esses dias. A palavra de Deus diz que pelas nossas iniquidades, o amor de muito iriam se esfriar. Mas eu descobri e penso assim, que para isso precisa acontecer alguma coisa. Esse amor não irá esfriar de uma hora para outra. Tenho para comigo que pessoas que outrora eram membros dessa igreja, por causa dessa pandemia, não voltarão nunca mais. Há uma lógica. Para que esse amor possa esfriar, não será a pandemia a causa, a lógica disso acontecer. E nós vemos então que o povo de Israel, nesse momento o povo de Judá, eles têm um retrato então daquilo que eles estavam fazendo. Esqueceram o primeiro amor. O primeiro passo para o sucesso é a metanoia. O primeiro passo para a vitória é o arrependimento. E o povo de Judá, eles estavam vivendo diante de uma idolatria. Vou citar aqui alguns inimigos da nossa metanoia ou da metanoia. Primeiro é o comodismo. O primeiro
Primeiro erro que a pessoa comete quando ela não tem essa metanoia é o comodismo. O comodismo faz com que as pessoas não se arrependam. A maneira que ela se encontra, a maneira que ela está, o jeito que ela está vivendo está muito bom. E muitas vezes Deus mexe o curso da nossa vida para que haja então um arrependimento. Nós vemos então, meus irmãos, que o comodismo e a falta de relacionamento são coisas que têm nos atrapalhado. Precisamos de uma rotatividade nos nossos relacionamentos. Com quem nós gostamos de relacionar? Nós gostamos de relacionar com pessoas do nosso gueto, que falam a nossa língua, que tem o mesmo gosto, que pensa como nós. Não. Muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos mudar. Quando nós entramos numa firma, quando nós entramos numa igreja, quando nós entramos em alguns lugares, nós ficamos procurando pessoas que pensam como nós pensamos, que agem como a gente age, e a gente se acomoda com o nosso gueto. E quando a pessoa muitas vezes muda um pouquinho a maneira dela ser, a gente já logo reclama: você mudou, você não era mais como você era. Eu gosto muito de um livro, de uma palestra que eu tive com um pastor renomado chamado John Maxwell. Ele diz que nós, em algum momento, queremos que as pessoas pensam, e muitas vezes queremos que as pessoas também tem as mesmas atitudes que nós. E ele faz uma pergunta ali, ele interpela ali, perguntando o seguinte: você é digno de ser imitado? Você pode dizer, igual o apóstolo Paulo disse: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Você é digno de ser imitado. Os seus vizinhos te elogiam, os seus parentes te elogiam. Então nós precisamos dessa rotatividade nos nossos relacionamentos. Muito mais do que isso, nós precisamos voltar ao nosso primeiro amor. É inaceitável quando um crente diz: eu não vou com a cara de fulano, eu não gosto de fulano, eu não gosto de fulano. Metanoia, mudança de vida, mudança de pensamento. O homem velho ficou para trás, eis que tudo se fez novo. Que nós possamos, meus irmãos, a cada dia temos de fato essa metanoia nos nossos corações. Uma vez eu nasci para Cristo, é para sempre. Eu não posso viver caindo, tropeçando, não. Nós pagamos pelas nossas atitudes. Nós pagamos pelas nossas maneiras de ser. E o povo naquele momento estava pagando por causa disso. Porque eles não queriam voltar ao primeiro amor. Um dia eles tiveram a metanoia, mas agora parece que precisavam novamente disso. Em segundo lugar, para voltar ao primeiro amor, eles precisariam deixar de ser ingratos. Na história, no contexto desse texto, na história do povo de Judá, povo de Israel, Deus então pergunta para eles: o que foi que eu fiz para vocês me abandonarem? O que foi que eu deixei de fazer para vocês virarem as costas para mim? Deus estava perguntando isso para o povo. Por que vocês deixaram o primeiro amor? O que foi que eu fiz? Deus estava perguntando isso para o povo. Leia a história de Jeremias. Todas as vezes que nós desviamos das fontes divinas, dos mananciais de Deus, nós tomamos águas
sujas. Jesus é o manancial. Ele é a fonte da água da vida. Não existe outro manancial. Não existe outra fonte. Ele é o cerne da história. Jesus é o único Salvador. Ele é o Deus das nossas vidas. Nós não precisamos de mais nada. Ele é o Rei. Ele é o Salvador. Meus irmãos, vou falar um pouco de mim, tá bom? Aquilo que serve você guarda. Embora não pareça, meus irmãos, eu sou alguém muito vergonhoso. Talvez você está rindo aí, né? O pastor com vergonha. O pastor é sem vergonha. Não, eu tenho um pouco, eu sou um pouco vergonhoso, né? E eu, lendo a história de Jeremias, eu vejo todos os homens de Deus, que quando de fato Jesus chama Jeremias, se você conhece a história dele, a primeira coisa que ele diz é o seguinte: Senhor, eu sou apenas uma criança. Chama outro. Moisés responde o que para Deus? Senhor, eu sou pesado de língua. Alguns dizem que ele era gago, por isso que Arão ia sempre com ele. Outros dizem que as suas palavras eram fortes demais. Mas você vê na vida desses homens que eles não gostavam muito de se aparecer. Eu vejo, meus irmãos, nos nossos dias de hoje que tem muita gente que, embora pastor, embora cristão, o negócio dele é se aparecer. E no reino de Deus, quanto menos você quer aparecer, mais você aparece. Quanto mais você não quer ser exaltado, aí que as pessoas te exaltam. Quanto menos você gosta de elogio, mais você é elogiado. O nosso Deus, o nosso reino, o reino de Deus, é um reino de ponta cabeça. E a irmã Fran, ela veio no primeiro domingo e ela me deu um livro que está na crista da onda aí, né? Donald Kribel, ele escreveu esse livro, O Reino de Ponta Cabeça. Eu vou falar muito desse livro, estou estudando ele. E o reino de Deus, meus irmãos, logo quando eu acabar de estudar, a Júlia, né? Já estou falando assim, que é para eu te emprestar. Aí se eu não fizer tal, você vai falar assim, falou lá no púlpito. Então, meus irmãos, o reino de Deus é um reino assim. Aqui na nossa aba do sul, a minha esposa sabe disso. Senhor Edson, vamos fazer uma live disso, fazer uma live daqui. Irmãos, eu já ia falar de saco cheio, não pode falar essa palavra. Estou cheio de lives. Toda hora é live aqui, live. Né? Os irmãos, tem pessoas que quando abre a geladeira, a luz acende, ele já quer falar com a geladeira. Ele quer holofote. Estou fora disso daí. Meus irmãos. Graças a Deus, desculpa, eu já cheguei num patamar da minha vida espiritual. Quer me elogiar, me elogia. Não quer também. Eu me sinto grato pelo Deus que eu sirvo. Amém. É um privilégio meu servir ao meu Deus. E muitas vezes as pessoas querem se promover e não havia outra situação ali em Israel, a não ser que pessoas queriam ser promovidas, queriam se promover. O reino de Deus é um reino de ponta cabeça, é o contrário. Quanto mais você é humilde, mais Deus te exalta. Quanto menos você aparenta que sabe, mais você mostra e demonstra que sabe. O reino de Deus é desse jeito. Quanto mais você se acha feio, aí é que você é bonito. O reino de Deus é assim. O reino de Deus é dessa forma. Os que viveram o reino de Deus, volte ao primeiro amor. Seja grato, tenha gratidão, reconhece de onde Deus te tirou. Eu não consigo, meus irmãos, chamar o pastor Jairo de Jairo. Eu não consigo chamar, eu só consigo chamar ele de pastor e senhor. Tenho um respeito muito grande por ele. Né? Por quê? Gratidão. Só isso. Gratidão. Semana passada eu liguei para ele, eu liguei para ele para perguntar um negócio para ele. Falei, pastor Edson, quando é que você vai vir tomar um café aqui em casa? Eu falei assim, olha, pastor, é ao contrário, o senhor que tem que vir. Gratidão, meus irmãos. Deus, é o que Deus quer de nós.
gratidão. E quando a gente mostra que não sabe, Deus nos exalta. A gente mostra que sabe demais. É muito perigoso. Volte ao primeiro amor. O que Deus estava dizendo para aquele povo: por que vocês se afastaram? Por que vocês se afastaram de mim? Volte ao primeiro amor. O que foi que eu fiz? Volte ao primeiro amor. Por que vocês estão se afastando de mim? Volte ao primeiro amor. E já caminhando para o final da mensagem, olha o que diz o texto agora, entrando, no texto. Olha o que diz o texto. O meu povo cometeu 2 crimes, ou 2 pecados, ou 2 erros. Eles me abandonaram. Deus falando para Jeremias. A mim, fonte da água viva, e cavaram suas próprias cisternas rachadas, que não retém água. O que Deus, meus irmãos, estava dizendo para Jeremias, estava dizendo para o povo? Que eles não estavam bebendo da água da vida. Eles tinham tudo para beber da fonte, mas não quiseram beber da fonte. Preferiram beber águas de cisterna. O que eram as cisternas? As cisternas eram poços onde a água era colocada ali para armazenar. Era água de reuso. Para que servia aquela água? Aquela água servia para limpar o quintal, às vezes para limpar as louças, às vezes para lavar as roupas. Não tinha serventia, eles não podiam tomar daquela água. Aquela água, alguém que tomasse daquela água poderia até ficar doente. Porque era uma água guardada. Alguém aqui já tomou água de aquário? Tem gente que é biruta, pode ter tomado água de aquário um dia. Mas ninguém toma água de aquário. Ninguém toma água guardada num recipiente, uma água da chuva. Alguém aqui já bebeu água da chuva? Não se toma água da chuva. Não se toma água guardada. E o povo tinha tudo para beber da fonte da água da vida, mas preferiram beber das cisternas, de águas guardadas. Será que essa palavra fala aos nossos corações hoje? Será que você está conseguindo entender a mensagem de hoje? Você tem buscado da água da fonte da vida, ou você tem buscado das cisternas? Tem muitas pessoas bebendo água de cisternas, águas guardadas. Tem muitas pessoas tendo esperança em coisas que não é para ter esperança. A esperança é Jesus. Até quando você vai entender isso? A própria pandemia revela que Jesus Cristo está voltando e nós precisamos voltar à metanoia, ao primeiro amor, tomar da água da fonte da vida chamada Jesus Cristo. E olha o que o próprio Deus diz, meus irmãos, para aquele povo: vocês têm tudo para tomar água da fonte da vida, mas preferem beber água das cisternas. Tomar água das cisternas. Tem muitos crentes, meus irmãos, que na hora da sede, ao invés de tomar da água da fonte da vida, tem tomado água de cisterna. Tem muitos crentes que nos momentos de tribulações, que nos momentos de dificuldades, nos momentos de tristeza, ele até conhece a água da fonte, ele até sabe de onde vem a água, ele até sabe qual que é essa fonte, mas ele prefere tomar água das cisternas. Alguém já tomou água de piscina aqui? A água da piscina, se não tiver um determinado cuidado com ela apodrece. Se você mergulhar, você sente aquele cheiro.
Alguém aqui já tomou água do mar? Sem querer, eu sei que muitos. Tem pessoas que fazem algumas coisas no mar que são terríveis no mar. Pensou você mergulhar com a boca aberta? Cuidado. A palavra de Deus, meus irmãos, estava dizendo para aquele povo: para de tomar água de piscina, tá? Para de tomar água do mar, para de tomar água de cisternas, para de tomar água da chuva. Eu sou a fonte da água da vida. A palavra de Jesus diz, Jesus disse certa vez para aquela mulher samaritana: aquele que beber da minha água jamais terá sede. Aquela mulher falou: eu quero dessa água, Jesus. Eu preciso dessa água. Eu quero dessa água. Ela não tinha entendido a priori do que Jesus estava dizendo. Mas ele estava falando que eu sou a fonte da água da vida. Quem beber desta água jamais terá sede. Meus irmãos, nesta noite, a palavra do Senhor nos ensina. Está com problema? Está com dificuldade? Tem coisas impossíveis aí no seu coração? Procure na fonte da água da vida. Beba da água chamada Jesus. Tome dessa água chamada Jesus. Precisamos tomar dessa água. Precisamos voltar ao primeiro amor. Só nele nós retemos a água limpa. Só nele conseguimos beber uma água segura. É nessa fonte chamada Jesus. Não busque água em cisternas, não. Muitas pessoas buscando água nas cisternas. As cisternas não têm nada para te oferecer. Somente Deus, somente Jesus, através do Espírito Santo de Deus, é que pode te dar água limpa, água verdadeira, a qual a mesma pode curar, pode tirar a sua sede. Nós, como servos de Deus, possamos entender isso. E Deus disse para Jeremias: fala para esse povo que eles cometeram 2 erros cruciais, 2 pecados. Eles me abandonaram. E eles abandonaram a fonte da água da vida. E a história diz que não demorou muito. Aquele povo foi levado para o exílio. Sabe por quê? Porque não tomaram, não quiseram mais, abriram mão de tomar da fonte. Preferiram beber das cisternas. Preferiram água suja.